Olá, tudo bem? Passando aqui para dar uma continuidade na última live que eu tinha falado sobre qual é a função dos pais, certo? Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre qual é a função dos filhos. E lembrando que tudo isso faz parte dos posts que eu coloquei lá no meu Instagram e onde eu fui colocando vários textos durante o mês de maio. E agora eu vou comentando com vocês tudo aquilo que foi colocado lá, para a gente poder ter mais argumentos aí, para a gente poder costurar melhor esses assuntos, ok? Então, bora lá. Hoje eu vou falar com você sobre qual é a função do filho, tá? A função dos filhos é crescer, aprender o máximo que puderem e depois construírem a sua própria vida, tá? Lembrando que isso vai influenciar os traços de caracteres dessa criança. Então, a importância de você entender como é que a mente funciona e o corpo, o formato do corpo, vai dizer como é que essa mente funciona, fazendo esse alinhamento contigo, relembrando isso. Então, nós temos 5 processos que acontecem desde quando a criança está na barriga, no feto, e vai até 5, 6 anos, quando entra a sexualidade. Isso são essas 5 fases que a criança vai passar, e cada uma dessas fases vai ter uma dimensão na vida dessa criança. Por isso que ninguém é igual a ninguém. Nenhuma criança é igual a outra, nenhum adulto é igual a outro. Cada ser, ele é único por causa disso, tá? Entendi isso? Está fazendo sentido para você? Por quê? Cada criança vai ter a sua história. E o que isso vai influenciar? O ambiente vai estar influenciando. Então, em cada momento dessa fase, algumas dessas fases, elas essa criança, ela vai reagir com muito mais dor. Lembrando que é através da dor que vêm os recursos. Ah, tem como evitar a dor? Não, não tem. Não tem porque o desenvolvimento do ser humano se dá através da dor, do sofrimento. É preciso ter o sofrimento, é preciso ter essa dor para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver, tá? Isso faz parte da nossa vida. Então, não dá, você conhecendo esses 5 traços, não dá para você evitar. Sabe por quê? Porque isso é muito pessoal. Cada criança aqui, ela vai encarar cada fase de uma forma. O ambiente vai influenciar bastante nisso. As pessoas que estão ao seu lado vão influenciar. Por quê? Porque cada família tem a sua cultura, correto? Cada família tem os seus costumes, os seus padrões, as suas crenças, e tudo isso vai influenciar em cada um desses traços. Feito esse alinhamento, então você entende. Relembrando o que eu falei no vídeo anterior sobre a função dos pais, né? Que é educar, que é amar, que é criar essas crianças e criar condições para as necessidades dessa criança, fazendo com que ela passe por cada fase da melhor maneira possível, tá? Então, é responsabilidade dos pais fazerem com que essa criança se desenvolva. Então, eles têm que ensinar, eles têm que amar, ok? E depois de uma certa idade, essas crianças, que não vão ser mais crianças, elas vão para a vida. Então, os pais, eles têm que estar direcionando sempre isso, ensinando as crianças a ir para a vida e não se apegando às crianças, tá? Bom, voltando aqui. Então, se os pais estão fazendo a função deles, que é educar, amar, proteger, dar todas as condições necessárias, tanto físicas como psicológicas, como
Você vai dar necessidades físicas, como dar abrigo para essa criança, roupa, estudo, alimentação, a higiene dessa criança e as necessidades emocionais, que é o quê? Você vai estar acalentando ela na hora que for preciso, você vai estar acolhendo ela, você vai entender como funciona os seus traços de caracteres para que você se comunique melhor com essa criança, para que você tenha mais harmonia com essa criança. Percebe isso? Então, você tem que estar por dentro disso tudo. Porque não é fácil ter filhos, não é fácil educar. Se fosse fácil, nós teríamos aí um monte de pessoas extremamente bem resolvidas, pessoas com inteligência emocional, com equilíbrio emocional, e a gente percebe que não é bem assim que anda funcionando nos tempos de hoje, certo? Então, essa estrutura toda é responsabilidade dos pais, tá? Não é do avô, não é da avó, não é do tio, é dos pais. A criança é responsabilidade dos pais. E os pais precisam suprir as necessidades físicas e mentais para essa criança. Então, é dessa forma, essa é a função dos pais. Por isso que não dá para os pais serem amigos dos filhos. Eles são pais. Eles vão estar amando, eles vão estar acolhendo, eles vão estar ensinando e vão preparar essa criança para a vida, tá? Claro que aí a função dos filhos é estar aprendendo tudo isso o máximo que eles puderem, tá? E a partir daí, eles vão construir a vida deles. Então, quando a criança é pequena, quando ela tá, porque existem as fases da vida, tá? Então, quando ela tá no ninho, que é por volta de 0 a 3 anos, existe uma necessidade da mãe muito presente aí, porque precisa amamentar, ela ainda não se troca, não vai no banheiro sozinha, ela precisa, em partes, desse pai e dessa mãe, principalmente da mãe. Depois ela vai para a esfera dos pais, é aonde, a partir dos 4 anos, e vai até mais ou menos uns 7, é aonde essa criança ela começa a buscar para fora. Então, ela vai ver coisas diferentes. Isso é super legal, tá? Lembrando que até na fase do ninho e na fase da esfera dos pais, essa criança ela está passando por esses 5 traços de caracteres, tá? Então, cada uma vai ter o seu mapa aí, vai ter os traços que vão ser mais acentuados do que outros. E aí, dessa forma, quando você começa a observar, você faz a observação ativa, que é o que? Você observa sem estar interferindo. Então, quando a criança é pequenininha, ela quer explorar, deixa a criança explorar. Não vai colocar ela em volta de uma bolha. Por quê? Ela precisa fazer o desenvolvimento dela. Quando você começa a podar muito a criança, você começa a protegê-la de tudo e não quer, a criança fica mais no colo. Eu conheço pessoas onde que a criança ficava mais no colo ou no chiqueirinho, sabe, chiqueirinho, aquele cercadinho. A criança fica muito mais ali do que ela explora. Você concorda que o desenvolvimento dela vai ficar para trás? Ela não vai ter essa curiosidade de descobrir as coisas por si só. Quando você dá tudo na mão da criança, você está gerando nela preguiça. Isso mesmo, preguiça. Por quê? Para que ela vai levantar para pegar uma coisa? Para que ela vai explorar o mundo lá fora se ela recebe tudo? Percebe isso? Então, é uma linha muito tênue o papel dos pais para educar. Porque você precisa dar autonomia para essa criança se desenvolver. E de que forma você dá autonomia? Deixando ela fazer. É claro, você faz a observação ativa, aonde você está olhando tudo que está acontecendo, você está atento para que ela não se machuque, mas você deixa ela explorar.
né? A Sofia, por exemplo, está na fase dos 5 anos. Então, ela está naquela fase que agora ela que faz a salada. Ela adora fazer salada, além de adorar comer. E por que que ela desenvolveu esse gostar de salada? Porque um dia eu resolvi, falei para ela, bora lá, vamos fazer a salada? Aí, mas eu não gosto de salada. Não, mas me ajuda, faz uma salada gostosa para mim. E aí expliquei para ela qual é o meu papel de mãe. Qual é o seu papel de mãe, de pai? É ensinar. Então, bora lá. Ensinei. Olha, você pega a alface, você pode rasgar ela assim. Olha que delícia rasgar a alface. Aí você rasga. Aí o tomate, o que eu fiz? Eu peguei uma faca que não era de serra, então ela foi serrando, foi cortando aquelas facas de sobremesa mesmo. Ela foi cortando o pepino, cortando o tomate do jeito dela. Ficou pedaços enormes, pedaços menores. Não tinha um padrão? Claro que não, ela está aprendendo. E ok, não fui lá e refiz, deixei daquele jeito. Porque a partir daí ela começa a afinar também esse processo do fazer. Ela começa a entrar num estado onde ela começa a aperfeiçoar aquilo, tá? Para fazer melhor, cada vez melhor. Quanto mais faz, melhor fica, tá? Isso é uma regra para todo mundo. E a partir daí ela começou a amar salada. Então, por exemplo, hoje em dia eu tenho que ter saladas em casa. Por quê? Na hora do almoço e no jantar tem que ter salada. E se não tem, se tem uma coisa diferente, ué, não tem salada. Percebe isso? Por quê? Porque foi criada uma autonomia para ela, houve a vontade de ali fazer, mexer com aquilo, despertou nela esse desenvolvimento, essa autonomia, onde ela pôde fazer do jeito dela, tá? Não houve crítica, não houve restrição nem nada, a não ser o cuidado com aquela faca que não era de corte, veja bem, lembrando, observação ativa. Eu dei um instrumento para ela que eu sabia que ela não iria se machucar, para ela poder fazer o processo. Esses dias, ela conseguiu pegar uma faca um pouquinho mais de serra. Então, assim, e eu tô ali observando para que protegendo ela, mas deixando ela ter essa autonomia, tá? Então é isso. Deixar a criança comer sozinha. Então, a partir dos 3 anos, quando começa a introdução alimentar, existem vários métodos onde a criança pode se alimentar sozinha. Ela tem essa autonomia de pegar. Você vai tomar cuidado com fazer ela ficar sentada. Então, a criança vai começar a comer quando? Quando ela já senta. Por quê? Para evitar, para ela não se engasgar. Então, a partir daí, a criança vai comer, existem vários métodos. Você corta pequenininha, ela vai comer e vai usar. Você vai estar desenvolvendo a pinça dela, né? Porque ela vai pegar o alimento para levar à boca. Você está desenvolvendo a autonomia dela de comer sozinha, colocando várias coisinhas e ela experimentando por si só isso. Isso que é legal. A autonomia é formidável para a criança. Porque dessa forma também, você está pensando lá na frente. Você está pensando nesse adulto. Quando for um adolescente, quando for adulto, ele vai ter autonomia da vida dele. Ele vai fazer as suas decisões e vai ter a responsabilidade para arcar com suas decisões. Isso você já tem que fazer desde pequeno. Uma criança de 5 anos, ela já tem que ter responsabilidade. Ela já tem autonomia das coisas que ela faz, em tomar banho sozinha, em se alimentar sozinha, em trocar de roupa sozinha, em ter a responsabilidade de cuidar do seu quarto, da sua cama, da sua roupa. Ela mesma escolhe que adereços que ela vai colocar, ou o menino, né? Se vai colocar boné, se não vai, se vai colocar tênis. E deixa essa criança fazer isso. Deixa ela ter essa autonomia de escolher a roupa dela. Durante o meu processo, a Sofia, desde pequena, ela escolhe a roupa dela. Isso é super bacana. Claro que teve momentos assim que eu não sei se vocês conhecem, mas é um personagem muito antigo, que é Nha Barbina. Ela vestia umas roupas assim, colocava calça, colocava vestido por cima da calça, várias roupas em cima, e saía parecendo uma mulambenta.
No começo, a Sofia fazia isso também. E eu brincava com ela, bora, minha Barbina. E saía com ela, sim, na rua, daquele jeito. Qual era a necessidade dela? Eu pensava, tá frio? Tá calor? Beleza. Essa roupa vai dar para estar fazendo esse suporte na rua? Vai estar. Ok. Tá frio? Ela está bem aquecida. Então, essa é a necessidade da criança. Agora, essa autonomia de deixá-la vestir a roupa que ela quiser, isso é uma decisão dela. E aí nós depois vamos entrar mais a fundo, aí eu posso entrar nessa questão também, das macro e micro decisões. Nós vamos falar mais sobre isso também, que é super interessante para você fazer com a sua criança. Mas entenda, a criança, ela vai ter essa autonomia de decidir por ela dessas decisões que a gente chama de microdecisões. Isso é tudo bem. Ela fazendo isso, ela criando essa autonomia, porque isso é super bacana quando você pode decidir em qual sorvete que você vai tomar, você pode decidir qual roupa você vai vestir. E é isso que é legal. Para nós pode parecer uma grande bobagem, mas para a criança é uma vitória, é super bacana. Uau, eu pude pôr essa roupa, uau, eu vou poder tomar esse sorvete, sabe? Isso é tão importante para eles, é uma grande conquista. Como pode ser também para você uma grande conquista, por exemplo, você está mudando de emprego, você poder ir nos lugares e comer o que você quiser, não é uma autonomia gostosa? Não é bacana? Não é uma vitória quando você conquista alguma coisa na sua vida? Essas são as pequenas conquistas das crianças. Então, bora lá, gente, deixa ela fazer, deixa ela comer do jeito dela. Caiu no chão, tudo bem, depois você limpa, tá? Mas deixa ela comer por si só. Uma criança de 4 ou 5 anos, você não tem que dar mais comida na boca dela, tá? Você não tem que ficar mais, sabe, escolhendo roupa para ela e fazendo coisas que ela sabe fazer, coisas que ela pode fazer. Se você começa a fazer o que ela já sabe fazer, você começa a fazer por ela, você está gerando um monte de coisas aí. Uma criança preguiçosa, uma criança que não tem autonomia, uma criança que no futuro não vai saber fazer escolhas. Percebe como essa fase, esses 5 traços de caráteres, essas 5 fases aqui, elas vão influenciar esse serzinho lá na frente. Então, pare e pensa. Se coloque no lugar do outro. Deixa a criança fazer. Se não vai correr o risco de vida. Se não vai prejudicar outras pessoas, se não vai prejudicar a criança, deixa ela fazer. Deixa ela vestir a roupa dela, deixa ela comer, deixa ela fazer a tentativa de escovar os dentes sozinha. Depois você vai e finaliza. É uma vitória muito grande isso para a criança, e a gente não pode tirar isso dela. Bom, aí ela vai passando por essas fases, depois vem a fase social e depois vem a fase da independência, certo? Essas fases da vida que a criança vai passando até chegar na adolescência e até ir para fora de casa, é importante ter as autonomias. Lembrando, nós vamos falar mais sobre isso, sobre macro decisões e micro decisões. As macros são os pais que decidem, as micro são a criança que decide. Quando a criança chega numa determinada fase da vida, aonde, na parte da adolescência, por exemplo, tem coisas que você não vai poder suprir para esse adolescente. Ele vai ter que buscar fora. E tudo bem, gente. Calma, respira, tudo bem. Ele vai buscar fora, tá? E o que você pode estar fazendo? Dando autonomia para essa criança, para esse adolescente, para que ele descubra as coisas por si só. Você orienta, você vai orientando. Esse é o seu papel, tá? Então, vamos exercer o nosso papel, porque depois
os filhos que têm essa autonomia, que conseguem descobrir as coisas por si só, que têm essas pequenas vitórias, ele vai se tornar um adulto muito mais saudável, muito mais ativo, tanto saudável fisicamente como emocionalmente. Vai estar gerando aí a inteligência emocional, tá ok? E ele vai estar tomando as decisões dele na hora de sair de casa, na hora que ele for encontrar um trabalho, tá? Então, ele vai viver a vida dele. Essa é a função desse filho. E nessa hora, nós, pais, vamos nos tornar pais desnecessários. Uau! O que é isso? Nós vamos falar em outra live, em outro vídeo. Eu vou estar aprofundando mais com vocês sobre macro e micro decisões, sobre a observação ativa e também vamos continuar falando sobre esses temas, esses textos que eu coloquei lá no Instagram, tá ok? Tem muita coisa para falar, gente, tem muita coisa. Então vai acompanhando os meus vídeos aí. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês, eu espero que vocês tenha feito sentido para vocês. Me falem depois, me deem um retorno, se faz sentido isso para vocês ou se não faz sentido nenhum, vocês se tornarem, vocês saberem a função de pais e saberem qual é a função de filhos, tá? E criando essa autonomia para que esses filhos se desenvolvam aí na vida, porque a vida, ela está lá na frente. E a gente tem que seguir a vida. E não prenda os filhos, porque depois que eles se forem, você também tem vida. Nesse processo, nessas fases da vida, dos estágios dessa criança, você também precisa pensar em você e no seu parceiro, na sua parceira aí, tá ok? Ai, é muito assunto para falar. Vamos embora? Vamos falando bastante aqui. Então, fiquem atentos aos outros vídeos, que nós vamos abordar mais, vamos dar mais pinceladas aí, eu vou estar trazendo para vocês mais essas questões de pais desnecessários, mais autonomia, mais observação ativa, mais também macro e micro decisões, tá ok? E também vamos estar falando aí de como a gente pode estar trazendo esses traços das crianças aí, trazendo para o recurso. O primeiro passo, já falei hoje aqui contigo, dê autonomia para essa criança. Deixe ela fazer as coisas que ela precisa fazer, tá ok? Deixe ela experimentar as coisas. E não faça por ela aquilo que ela já sabe fazer, porque aí você corta as expectativas dela de vivenciar outras coisas, tá ok? Então a gente se vê no próximo vídeo. Confere lá no meu canal do YouTube, Drica Rossi, tem vários vídeos lá falando sobre os traços de caracteres. Eu estou falando sobre a criança no isolamento, que está super legal. Então, se você perdeu os outros vídeos, os outros papos aqui que eu tive contigo, vai lá no meu canal do YouTube, Drica Rossi. Aproveita também para se inscrever lá no meu canal, tá ok? E compartilhe esses vídeos aí com outros pais e para que eles possam estar melhorando a sua comunicação e a sua harmonia dentro de casa, ainda mais nessa época de pandemia, tá ok? Falei demais. Beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!